Bem-vindos, bitcoinheiros! Tudo bem? Opa! Maravilha, legal, Dov. Ô, Alan, bonita camiseta, hein? Gostou? Sem glúten. Sem glúten, Bitcoin sem glúten. Você podia doar para o pessoal que assiste o canal. Não. Vou aproveitar e vou para agradecer o Gluten Free Bitcoins que mandou essa camiseta pra gente, os bitcoinheiros. Ele só tinha uma para mandar, então veio para mim. Mas tá aí, o agradecimento tá valendo. Obrigado. Se produzir mais, pode mandar que a gente quer. E hoje a gente tem um convidado especial, o Miguel Medeiros. Tudo bom, Miguel? Opa, tudo bom, galera? Aqui é o Miguel na área. Muito bom. Eu quero dizer que eu sou muito fã de vocês, né? Adorei conhecer o canal de vocês. Conheci acho que foi pela entrevista do Marcelo. Ele falou assim, cara, apareci no Bitcoinheiros, vê lá. E aí, pronto, foi uma maratona para ver os vídeos de vocês. Muito legal. Pô, que legal, mano, que legal. Que prazer ter você aqui com a gente. E a gente conheceu você, a gente assistiu um pouco também dos teus vídeos no seu canal no YouTube, né? A gente vai deixar na descrição também o link para quem quiser acessar. Show. E, Miguel, eu vou te apresentar um pouquinho, depois quero que você fale um pouco mais de você, mas até onde eu sei, você tem um canal muito bacana no YouTube, você fez uns projetos super legais de como fazer alguns projetinhos relacionados a Bitcoin e Lightning. Né? Então, para quem não programa ou para quem está começando a programar, são projetos simples que você dá ali todo o tutorial e explica como fazer. Você quer contar um pouco mais de você, da tua história, o que você está fazendo? Então, eu não trabalho diretamente com Bitcoin, né? Isso é puro hobby, acho que todo mundo aqui, né? Então, é porque eu realmente gostei. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei em contato com Bitcoin foi num fórum, foi meio um passando, assim, no fórum de games. E aí um cara falou sobre Bitcoin, mas eu, assim, ignorei, né? Até hoje eu quase me mato por isso, né? Acho que todo mundo deve ter... É clássico, né? Você olha o negócio e ignora. E aí depois eu fui ver, eu acho que depois que eu tive o segundo contato, acho que foi nos vídeos do Daniel Fraga, que ele falou sobre Bitcoin e tal, das antigas, assim, também. Se eu tivesse começado nessa época, então... todo mundo, né? E daí foi nesse segundo contato, mas realmente eu fui atrás realmente quando teve aquele problema na Mt. Gox, e aí eu vi que tinha muito dinheiro, eu falei, caraca, peraí que eu não tô percebendo isso, sabe? E aí eu falei, peraí, deixa eu estudar isso aqui, porque tem alguma coisa aqui que eu não tô entendendo. E aí eu fui atrás, e aí eu comecei a ver como é que eu fazia para conseguir Bitcoin, então, aí comecei a conhecer exchange e tudo mais, e aí eu fiz todo aquele processo, né? Comprei Bitcoin, saquei Bitcoin, botei Bitcoin de novo, voltei, fiz todo o processo para entender como é que funcionava, né? E aprendi rapidamente que não se deve vender, né? E aí foi isso, na verdade. Eu comecei isso aí. E aí eu fiz vários projetinhos, porque olhando de fora, eu como não sou um cara, digamos assim, especialista em criptografia, é realmente um hobby, né? O que eu gosto de estudar, mas não tem nada a ver, eu sou mais desenvolvedor front-end, nada a ver. Mas como eu sabia mexer com muito esse ecossistema de APIs, então eu falei assim, cara, olha só, o que está quente no mercado são as exchanges, né? O middleman, para iniciar, né? Para você iniciar, você tem que passar por uma exchange, ou um peer-to-peer, que é muito raro, né? Então, uma exchange é o caminho mais fácil. E eu comecei a ver que tinha um monte de exchange, e aí eu comecei a ver, cara, deixa eu estudar essas APIs aqui. Eu vi que cada uma era diferente e tal. Aí eu vi alguns projetinhos no GitHub que conseguiam aglutinar todas as exchanges. Tem um projetinho chamado CCXT, que aglutina todas as exchanges principais num projeto só, sabe? E aí ele te exporta um NPM, enfim, você consegue fazer aplicativos com isso. Eu falei, caraca, olha aí, tá um negócio que eu vou poder ajudar, né? Aí eu olhei as APIs dos exchanges do Brasil, quase nenhuma tinha os pacotinhos legais, né? E eu comecei a ver nessa área de fazer a integração de APIs. E eu me lembro que na época, muito tempo atrás, desculpa, gente, se eu estiver falando muito... Não. Tá maravilhoso, pode continuar. Então, esse é só como eu comecei, né? Então, eu comecei a estudar bastante sozinho, comecei a entender como é que funcionava esse ecossistema e ver onde é que eu podia ajudar. E esses sisteminhas de classe foi uns que eu podia ajudar, né? E aí, eu me lembro que na época que... Eu posso falar o nome de exchange aqui? Tem algum problema? Não. Então, me lembro que na época, muito tempo atrás, que a Foxbit e a Blinktage eram parceiras e elas faziam a exchange juntas e tal, né? Tipo, acho que a Blinktage era tipo um gateway, né? Para várias exchanges, né? E o site da Foxbit me irritava muito, assim. Era maior na época, me irritava muito. Porque para você ver o seu saldo, você tinha que clicar numa tela. Aí para você ver o livro de oferta, você tinha que clicar na outra tela. E eu ficava putaço, porque as exchanges de fora não eram assim, né? Eu falei, cara, eu que eu tenho acesso às APIs, tenho os pacotinhos, vou fazer um painelzinho. E aí eu fiz o Mr. Watson. Depois até integrei com o Telegram, porque daí eu me mandava dessa no Telegram, eu comprava e vendia no Telegram e tal, que eu fazia fora de casa e tal.
E aí foi essa minha entrada, digamos assim. Eu comecei a olhar o mercado, ver onde é que ele estava falhando e tentava resolver, dar uma solução interessante e tal. E aí eu me lembro que depois eu vi o Ricardo Reis, se não me engano, acho que é o sobrenome dele, Ricardo Reis, fazendo um projetinho comprando Bitcoin com café com Bitcoin. Ou era café com Bitcoin. E aí eu falei, caraca, quero brincar com isso aí. Aí eu vi um outro cara americano, não sei se era americano, um estrangeiro, um gringo, fez um CryptoCandy, sabe? Eu falei assim, cara, vou comprar um Raspberry Pi, vou montar essa parada e vou fazer. E aí eu fiz baleiro. um baleirinho, assim, esse baleirinho. E aí eu comecei, o primeiro programinha que eu fiz com o Raspberry Pi foi um sinal de trânsito, nada a ver. Para entender como é que funcionava, de PIOs e tal, como é que conectava e tudo mais. E o segundo foi esse aqui, que eu conectei, que eu fiz, eu mostro um videozinho fazendo isso aqui, que você paga para esse endereço aqui da balinha, e aí a gente coça umas balinhas aqui, né? Tem só um motorzinho servo de 9 damas que faz assim e gira o trinco do baleiro. Uma coisa bem simples, né? Só que aí você conecta essas plaquinhas, esses componentes no Raspberry Pi e você consegue conectar isso com Full Node e ficar recebendo o JSON via RPC e tal, e sabendo se tem ou não tem saldo na carteira e tal. E aí eu me lembro que eu fiz isso daí, putz, que fantástico, né? Então esse foi o meu primeiro, assim, né? Aí eu fiz um segundo também, que era o CryptoDrink, que está lá atrás. Eu já estou desmontando para pegar alguns componentes, mas ele era basicamente 4 bombinhas. Eu botei lá depois no meu Facebook, lá tem uma página que eu botei digamos assim, por trás da construção. E aí eu fiz e tal, e aí também o mesmo esquema, né? Ficava conectado com o Full Node, e se eu pagasse o QR Code, no caso o cardápio eram vários QR Codes, cada bebida era um QR Code diferente. E aí você pagava por QR Code e ele fazia o mix da bebida para você. Então, tipo, era basicamente para demonstrar isso, né? E eu me lembro que a minha ideia, na verdade, com esses IoTs, assim, era o seguinte: minha família é de publicitários, né? Meu pai publicitário, ele ficava muito, né, na época ele trabalhava com shopping center, então eu tinha muito contato com lojista. E eu tinha uma percepção, tinha muito contato assim, com lojistas e tal, né? E eu falava assim, cara, um dia eu queria ver alguma coisa que eu pudesse pagar numa vitrine, imagina numa vitrine no shopping, que eu pudesse pagar alguma coisa e acontecesse alguma coisa na vitrine, sabe? Isso só para estimular a galera, só doar para alguma instituição de caridade e acontecer alguma coisa na vitrine e tal. Essa era a minha ideia, para estimular a galera que entende e tal, conseguir fazer alguma coisa para estimular o uso, assim, porque hoje todo mundo roda Bitcoin, não tá errado rodar, entendeu? Tipo, tá certo, na verdade, né? É a hora de a gente acumular mais Bitcoins possíveis. Não, digamos assim, a gente não tá na época de gastar, né? Se você for pensar racionalmente. Melhor né, Miguel? Inclusive, então, é legal. Vamos entrar então no papo do IoT, né? Já que a gente já está aprofundando. Tá. Eu vi que no YouTube tem, você falou do negócio das bebidas, tal, não tem, né? Você falou, tá no Facebook, então a descrição de como foi feito esse projeto, tal, não tá no YouTube em um vídeo, né? Não. Ali foi só compilado mesmo. Eu fiz só um compilado ali. E você falou das vitrines, uma pergunta que eu tenho, ou seja, por que você parou esse projeto? Onde que teve? Foi porque as transações on-chain eram muito caras para, de repente, fazer isso? Talvez você não vê hoje que com a Lightning, você pagando um satoshi, tipo uma fração mínima, um Bitcoin, tipo, muito pouco. Um holder não estaria disposto a gastar um satoshi ou dois, tipo, nem que seja 10 satoshis para uma ação na vitrine, que na verdade é uma ação publicitária, né? Não, tipo, ele não vai ganhar nada com isso, mas ele não vai estar disposto a gastar uma taxa, né, de tantos bytes, ou seja, uma transação on-chain não funciona para essa aplicação. Mas talvez hoje com a Lightning, essa aplicação que você falou, por exemplo, ela seja mais possível. Mas por que você desistiu? Por que você achou que estava muito cedo para fazer esse tipo de demonstração pública? Não. Na verdade, é que eu trabalho com outra coisa, né? Então, eu tinha outros empreendimentos rodando. E aí eu meio que foquei minha prioridade para outras coisas, né? Tanto que esse negócio do imposto roubo, basicamente, eu vi que o imposterroubo.com estava livre. E eu vi que o imposterroubo.com.br estava alocado de uma forma incorreta, não tinha nada, tinha uma página de contato. Falei, cara, eu não acredito que a gente vai pegar essa URL e não fazer valer a pena, né? E aí eu vi que o Imposto Roubo tava vacante, assim, eu falei, cara, vou comprar esse negócio e vou fazer valer a pena. Vou alocar esse recurso da melhor forma possível. E na época que eu tava fazendo esses IoTs e tal, eu tava com digamos assim, com um tempo livre, assim, na época. E agora, no meio, começou a rolar um monte de coisa que eu tenho que fazer, nada a ver com cripto e tal. E aí eu não pude meio que continuar, tanto que o meu canal meio parou e tal, né? E tanto que eu fico redirecionando o pessoal para o canal do Thiago Salem, que é maravilhoso. Não sei se vocês conhecem o Thiago. Tipo, por favor, convidem ele aqui. Se já não convidaram, convidem ele aqui para
ele conversar com vocês, que ele é um cara top. Tá convidadíssimo, manda uma mensagem pra gente aqui nesse vídeo com o seu e-mail pra gente poder entrar em contato com no Facebook, Exatamente. Não, vou fazer o contato a ponte entre vocês, que merece vir aqui, porque ele é muito, muito bom, assim. E na época eu tinha outras prioridades, então eu não consegui tocar, mas isso é uma ideia que tanto que eu deixei tudo open source, porque assim, se eu não consigo tocar, cara, toca você, entendeu? Então, de alguma forma, tá livre essa ideia, é só fazer, sabe? E essa aqui era uma ideia de botar em alguns lugares para você doar, e a doação, o dono que podia comprar, a minha ideia era fazer isso aqui, sei lá, um produto disso aqui, quem sabe, e o cara comprava a CryptoCandies e tal, bonitinha, né? E colocava na loja dele só para divulgar e tal. E daí ele poderia, inclusive, doar a doação do chocolatinho, poderia ser alguma instituição carente e tal, né? Eu me lembro que na época eu não fiz com Lightning Dog, você estava perguntando, né? Eu fiz com confirmação 0, né? Muita gente falou, não, mas isso aí é muito inseguro. Eu falei, concordo com você. Quem vai roubar uma balinha no baleiro? Mas quem que vai roubar uma balinha que tá doando um treco? Tipo, meu, não, tem que ser muito FDP. O pessoal é muito fundamentalista, né? Para qualquer tipo de situação, não, é muito arriscado. Então, mas eu concordo com você que realmente você pagar uma transação acaba ficando muito custoso, né? Então, realmente... mesmo um satoshi por byte, que é o mínimo, no preço hoje, você vai acumulando satoshis aí que no futuro podem ser... Ou seja, a gente tem uma perspectiva, né, de longo prazo. Sim. A maioria dos bitcoins tem uma perspectiva de longo prazo, aqueles satoshis são valiosos na cabeça do Bitcoin, né? Então não é tão fácil assim. Ô, Miguel, eu quero te fazer uma pergunta baseada nisso que você falou. É uma pergunta provocadora, mas com a melhor das intenções, tá? Pelo que você falou, você contou que você teve um primeiro contato com o Bitcoin quando você estava vendo negócio de videogame, depois teve um outro contato no canal do YouTube, e que você se arrependeu muito de não ter dado a devida atenção naquele momento para o Bitcoin, que hoje você entende para que o Bitcoin serve, que rodlar é a melhor opção do momento. E aí você fez essas coisas brilhantes, mesmo sem ter um conhecimento profundo em programação, e aí por coisas da vida, né, circunstâncias, você está se dedicando a outras coisas e deixou de se dedicar a esses projetos relacionados a Bitcoin. A minha pergunta qual o custo de oportunidade, se é que você tem a dimensão desse custo de oportunidade agora, de você talvez não estar se dedicando aos projetos cripto, né, desse Bitcoin, vou falar Bitcoin, e não correr o mesmo risco daqui a 5 anos você falar, puxa, eu comecei a me envolver, desenvolvi uns projetos pequenos e parei porque surgiram outras coisas e acabei me dedicando a esses projetos que me contrataram. Ficou clara a pergunta? Não, ficou claríssimo. Beleza. Então, assim, que a minha parte eu desenvolvo para web, então não é focado em criptografia em si, né? Mas eu gosto desse ecossistema, como eu falei, eu fiz muita coisa que ninguém me pediu, eu fiz sozinho, botei na web, tá todo mundo aí para todo mundo usar. E o Bitcoin Utility Belt foi isso, né? Tentar fazer um wrap para ficar mais fácil para desenvolvedores que não querem saber o que é um hash de um hash, enfim, ficar fazendo, sabe, que é só gerar uma carteirinha, foi isso meio que para estimular essa galera, né? Mas agora que eu tô voltando, tem um pouco de mais tempo, eu tô voltando a fazer podcast. A gente tá fazendo um podcast que vai lançar aí. Bem bacana, acho que vocês vão curtir bastante. Legal. E a gente vai lançar esse podcast, então eu tô começando a alocar um tempinho para voltar para esse mundo. Mas eu nunca deixei de fazer freela para algumas empresas aqui do Brasil, eu fiz para várias empresas. Porque no momento que eu tinha feito o Watson, que era tipo aquele robozinho que fica fazendo com as exchange, usando as APIs dos exchange, abri um bolsão assim de uma galera que me conheceu, né? E aí vários, inclusive traders, me pediram essas classes, inclusive uma das classes que eu fiz, muitas é que eu tinha job com alguns traders que eles precisavam integrar algum sistema de arbitragem deles, e eles falavam, poxa, meu sistema é legado em PHP, você faz para mim? Eu faço. Eu perguntava, poxa, posso deixar open source para mais gente usar? Aí alguns deixavam, outros não. Os que deixaram, eu deixei online lá para todo mundo ver e tal, né? E foi bem interessante. Então, eu nunca parei de trabalhar com cripto, teoricamente. Sempre fiz um freelinho ali, sempre deixei algumas horas locadas para isso, porque eu gosto bastante, né? E se eu posso trabalhar com esse ganho de dinheiro, melhor ainda. Mas, assim, focado nisso ainda não. Eu tenho alguns projetos que eu estou tocando, inclusive com o Thiago, assim, que a gente faz alguns sprints, assim, juntos, aqui, vem aqui em casa, ele de Curitiba também. A gente senta aqui e programa junto, mas ainda não saiu ainda. Então, a gente só tá testando algumas coisas, assim, que a gente está vendo que pode ser legal para o mercado, assim. Mas... Você pode dar algum spoiler aí do que vocês estão tramando?
Ainda não, acho que ele ainda é muito cedo, mas acho que quando ele vier aqui ele pode dar algum spoiler. Tá bom, É que tá muito no iniciozinho, a gente tá muito engateando ainda, mas tem vários, assim, a gente tem uns 2, 3 que a gente tá testando, assim, né? Porque eu vejo isso como uma oportunidade, né? Eu acho que todo mundo aqui, nós que estamos conversando aqui, todo mundo tá early adopter, sabe? Tipo, eu acho que, inclusive, o preço de hoje que todo mundo fala, nossa, subiu, desceu tanto, quando a gente der um zoom out no futuro, vai ser tipo uma linha reta, assim, sabe? Por isso que eu não gosto de ficar falando de preço, de nada, porque eu tenho uma dicotomia com o preço, eu não sei vocês, mas quando o preço sobe, eu fico meio triste, meio feliz, eu não sei. Aí quando Feliz o preço desce, eu fico contrário, eu fico, cara, eu não vou nem olhar esse gráfico mais, porque eu nem quero saber, sabe? Apesar de eu brincar muito com isso, com a API, que é preço, é ticker o tempo inteiro, mas eu nem fico prestando muita atenção, sabe? Porque eu não gosto, assim, me irrita um pouco. Acho que aqui todo mundo fica feliz e puto quando isso acontece. Porque a gente, por um lado, pensa, nossa, bem que os devs precisavam de um pouco mais de tempo para desenvolver coisa nova e para fortalecer o código, para deixar o negócio robusto. E aí, de repente, a gente vê o preço subindo, fica feliz que o preço está subindo, não sabe se está sincronizado com o momento do mercado. É terrível. E quando o preço sobe, engraçado que aí chama a galera para um monte, a galera que está trabalhando, né, que está focada em produzir código, chama essa galera para a conferência e tira a atenção da galera que está produzindo, né? Então, às vezes eu acho que subiu o preço agora, é bom, tipo, é óbvio que é bom, né? Mas tem um pezinho que pode ser ruim, sabe? Então, mas enfim. Vamos derrubar, então. Vamos. Beleza, vou dar a ordem. Deixa eu vender um pouco. Bom, e daí eu acho que só para finalizar do Imposter Hub, daí eu coloquei lá no Imposter Hub, eu tentei fazer uma lista de canais lá e tal, eu fiz uns canais libertários e coloquei vocês, né? Então, se você precisar por criptomoeda, tá lá, os canais que eu mais gosto estão lá. Obrigado, mas vamos falar disso. Calma, eu não quero pular para esse assunto ainda. Me dá um segundo. Eu não sei se o Dov ou o Becas tem uma... Eu vou engatar uma pergunta, vocês já vão pensando se tem mais alguma coisa, mas... E o que você acha que para alguém que está começando hoje precisa saber para começar a fazer alguns projetinhos como esse que você fez, ou programar alguma coisa relacionada a Bitcoin? Quando a gente fala alguma coisa relacionada a Bitcoin, a gente não está falando de propostas para mudança no core, para mudança no código, no protocolo. Coisas em cima do protocolo, né? Como as que você fez. O que você acha que alguém precisa fazer? Eu acho que... O que eu fiz, né? Eu posso dizer o que eu fiz, né? O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi tentar compilar o Bitcoin D e fazer algumas chamadas de RPC, né? Chamadas JSON lá, para ver se eu recebia alguma coisa. Porque o que eu queria, eu não queria saber como é que era o Bitcoin D por dentro na época, né? Eu queria instalar e conseguir gerar endereços, receber, fazer as transações, assinar tudo e tal. Então, isso foi que eu comecei a brincar, porque eu queria fazer só essa parte de mensageria, de comunicação com o Bitcoin D, né? E daí, a partir daí, eu podia criar sistemas, né, que só se comunicam com o meu full node. Então, foi aí que eu comecei. Então, a primeira coisa que eu fiz foi instalar um full node e sincronizar e tentar fazer chamadas com ele. Primeira coisa que eu tentei. Porque todo mundo que trabalha para a web, muito com API, de som, isso é muito familiar, sabe? E ali eu acho que é uma fonte de você se conectar, né, com esse mundo de cripto, assim, não sei. Eu acho que seria por aí o iníciozinho, o primeiro passo. Eu acho que tenta instalar um full node, ver como é que funciona para se comunicar com ele via API e tal, habilita a API e tudo mais. E ver se a partir daí você consegue criar algum sistema em cima e tal, né? Porque todo sistema, no final das contas, vai usar um full node, né? Então, começa por aí. E a partir daí eu criei. Você pode usar o Bitcoin Lib.js, que eu fiz o Bitcoin Utility Belt em cima eu fiz como se fosse um wrapper, sabe? Disso, sabe? Um pacotinho que já tem várias funções que você pode criar carteira e tudo mais. Tipo, você não precisa saber nada, hash nem nada. Você dá um comando belt.generate wallet e ele já gera para você, sabe? Então, tipo, a chave privada, um par de chaves para você. Então, você pode usar isso também nas suas aplicações, seus web apps da vida e tal. Então, mas eu acho que início cara, tenta montar um full nodezinho. Agora, tenta montar um com Lightning também, né? Então, eu vi o que o Dov fez um com Raspberry Blitz, né? Eu já testei também, muito massa e tal. Muito legal, dá para fazer bastante coisa. Mas dá para melhorar. O Raspberry Blitz é uma coisa muito pequenininha. Tem uns sistemas que são mais legais. É bem toscão, né? É bem toscão, assim. Tem um caso do John Lopp. Não sei o nome dele. Jameson Lopp. Jameson Lopp. Ele fez um que também chama Casa e tal. Enfim, ele também tá fazendo isso. Ele fez o Node também. Bem bacana. Tem vários, assim, o Casa, tem o Nodal, tem o BitSeed, agora vai ter o Samurai Dojo, vários single boards aí que estão
aparecendo, melhores que o Raspberry Pi, né? E espero que o Raspberry Pi, eventualmente, aí, ano que vem, daqui a 1, 2 anos, também melhore o Eu acho que vai sistema, cara, que melhorar, a assim. memória SSD também fique mais barata. Todas essas coisas vão ajudar que o Raspberry Blitz, né, as próximas versões sejam mais reliable. Quem nunca perdeu um Raspberry Blitz por causa do HD físico? HD foi mera, foda. Tá Mas 24 agora horas. estão fazendo pruning da blockchain e parece que você consegue instalar no SD pequenininho agora, entendeu? E funcionar Lightning e tudo mais. Tem que dar uma testada legal, mas assim, é que eu não uso pruning, né? Mas de qualquer forma, dá Porque para a gente você... é raiz, a gente só roda full node. Só Não full. Esse pruner não tá com nada. Mas a ideia eu acho que é isso, viu, Ivan? É você estimular a galera a tentar entender o que é o full node, o que ele pode fazer. E a partir daí você criar um ecossistema em cima. Eu tentei criar algumas classezinhas, algumas coisas e tal, para ajudar a galera que tá tentando entender e estudar também, sabe? Mas eu acho que é isso. Começa por aí, assim, no basicão mesmo. Instala um full node e vê o que você consegue fazer com ele. É bem legal, assim, bem bacaninha. E olha que eu não programo em C# nem nada, assim, sabe? Programei na faculdade, muito tempo atrás, sabe? Então, tipo, não era minha praia. Eu foquei muito para web, assim, me especializei muito para web, né? Mas é bem bacana. Eu começaria pelo Node. É isso aqui, eu quero falar sobre isso aqui. Eu quero o comentário de vocês, por favor. Então, esse aqui é o John Newberry. Ele é um dos programadores do Bitcoin Core. E ele publicou, quando foi? Dia 30 de abril, faz poucos dias. Ontem. Então, ele publicou aqui o seguinte, ele disse no tweet dele, a gente frequentemente fala para as pessoas que querem contribuir para o Bitcoin Core que revisar e testar propostas, né? Propostas de alteração, de implementações. Pull request. Pull request, exatamente. É a melhor forma que eles têm de ajudar, mas isso pode ser intimidador muitas vezes, né? Então, aí ele continua aqui, diz que tem centenas de pull requests e não fica óbvio quais são possíveis de terem novos contribuidores ou não, né? De ter algum tipo de contribuição. Muitas delas requerem um monte de contexto e contribuidores e mantenedores parecem que falam uma língua confusa e complicada. Então, em cima disso, ele propôs que nas próximas semanas ele vai receber, vai organizar, vai coordenar, vai liderar um PR Review Club, um Pull Request Review Club, no Freenode IRC, canal do Bitcoin Core PR Reviews. Eles vão escolher um pull request para rever e vão discutir um pull request por semana. E aí ele convida todo mundo para participar, enfim, desses encontros, né? Comentários. Your face. Quê? O que ele comentou aqui embaixo ali, a cara dele, assim, gigante, esse sorrisinho bonito, maroto. Beleza. Ele mesmo aqui se zoou aqui embaixo. Acho que quanto menos bonito o sorriso, mais competente o cara é. Não tô... Não é, ele comentou aqui embaixo por isso. Comentários sérios, né? Comentários. Maravilhoso, que lindo, né? É finalmente uma organização um pouco mais central da revisão do código. Minha opinião é que só melhora. Acho que assim, quanto maior fica o mercado, mais gente começa a entrar, mais gente começa a interessar, a quantidade de gente contribuindo também vai aumentando exponencial. E eu acho que tinha que descentralizar também, não ser só o core, sabe? Ter outras versões diferentes, outras wallets, outros providers diferentes de Bitcoin. Mas nada impede que elas existam, né? Não, acontece, tem muitas e está crescendo os times das outras, né? Também. Pois é, mas eu acho que o Core tem uma proposta que é inescapável nesse sentido. Não, claro, mas tanto o Core sendo revisado por milhares de olhos ainda teve problema, né? O próprio John Newberry teve problema, né? De passar um bug assim, que passou de todo mundo, né? Até porque eles têm digamos assim, as pessoas confiam no código dele depois que ele, né? Você ganha uma credibilidade, né? Então você meio que a pessoa, acho que passa um olho, acho que com uma vista grossa. Uma vista grossa, eu acho, sabe? Isso é normal, né? Qualquer comunidade vai acontecer isso, né? E tiveram outras
digamos assim, implementações do Bitcoin que não aconteceram bug justamente porque, né? E é legal que tenha um diferente justamente para que, se uma acontece algum bug, a gente detecte rápido se outra implementação do Bitcoin estiver rodando também, né? É legal que um consegue meio que dar um alerta para o outro, né? Mas eu acho também que o core é muito difícil você entender o que está acontecendo ali. Você olhar a lista de bips ajuda, mas nem tanto. Você acompanhar aqueles pull requests de matar, que é muita coisa mesmo. E eu acho que vai ser bom alguém tentar organizar uma boa iniciativa, eu acho legal. Às vezes me parece que foi um movimento proposital esse de fechar um pouco, sabe? De deixar um pouco mais difícil a entrada de novos devs, porque começou a sair muita gente, né, em um momento. O pessoal que não estava conseguindo acompanhar as inovações. Na verdade, sabe o que é? É porque, assim, o código inicial acho que o Thiago e o Bruno fizeram uma live, não sei se vocês já viram essa live deles passando pelo código inicial do Satoshi e tal, sabe? Muito bom esse vídeo. Pô, é maravilhoso, assim, e daí lá você vê que o cara, acho que ele não programava muito bem em C#, ele tinha os padrões de C, enfim, e fazia um monte de variável global e todos os arquivos jogados num lugar só. Era um negócio muito desorganizado. O Satoshi não era o melhor dos programadores, sabe? E apesar de a gente gostar do Satoshi e tudo mais, ele não era um cara... acho que se ele for uma pessoa só, é praticamente impossível, né, dele ser bom em tudo, né? Não dá, né? Ou ele era, mas ele quis mascarar que ele não era. Nossa senhora. Não duvido. Isso é acreditar mesmo. Errou de propósito. Errou de propósito. Ele até errando, ele acerta. Mas, assim, ele fez aquilo ali a primeira coisa que eu acho que começou a acontecer quando jogaram o código aberto foi realmente começar a dar uma padronizada no código e tudo mais, tirar essa quantidade de variável global imensa, renomear, enfim, muita coisa foi só refactoring, sabe? E pouca coisa implementação nova. E por isso que eu acho que isso dá uma entediada para quem está querendo contribuir alguma coisa de verdade, sabe? Eu acho que é igual tipo aquele Googler que chega no Google no primeiro dia e já quer o código dele subir em produção e todo mundo clique lá e, sabe, ele faça diferença para o mundo. Então, eu vejo muita gente nova que está tentando entrar e produzir, gente que sabe criptografia mesmo e quer mexer no protocolo base e não consegue produzir ou fica meio tipo, que saco, eu não consigo, nada meu passa porque é tanta revisão da revisão. Claro, o cara tem que te conhecer primeiro, o cara tem que, né, é meio que realmente tem uma blindagem mesmo. Eu vejo isso, pelo menos, quando eu fico olhando ali e tal, eu fico muito de olho para ver o que está acontecendo, e eu vejo realmente uma blindagem, assim, não passa qualquer coisa, é só meio que a patotinha mesmo, meio que consegue passar mais fácil, até porque já teve uma coisa, mas isso é bom por um lado, né? É bom que seja conservador e que as mudanças sejam lentas, assim, né? Eu acho que bom que seja acho que essa iniciativa é uma forma de chamar pessoas e fazer um filtro, né? Porque você revisar e testar um pull request, até onde eu entendo, é algo que não vai interferir em nada, entendeu? Então, assim, quem tiver vontade vai ter que pedalar, vai ter que olhar, vai ter que ler, vai ter que testar, vai ter que comentar. E a partir desse proof of work aí, que cada programador quiser participar, tiver que executar, gasto de energia e de tempo, vai ter um filtro de quem realmente tem potencial e está interessado em contribuir, né? Tem a questão assim, tem gente que não é boa, não é criativa, né? Tem gente que não inventa pull requests, mas tem gente que é boa técnica, então é bom para revisar. Então acho que é para pegar esse público mesmo, né? É o David Harding aí, por exemplo, tá aqui na foto. Tô vendo a cara dele. Sim, Enfim, sim. realmente vai ser boa essa iniciativa aí, tomara que dê certo. E como o Miguel falou, outras implementações também são tão importantes quanto essa organização do core. Até mais, né, talvez. Eu acho legal que agora não sei se você está acompanhando, mas tem algumas implementações que estão fazendo módulo, tipo como se fosse módulos, assim, sabe? A carteira está diferente da validação, do proof of work, eles estão dividindo tudo modular e, pô, é fantástico isso aí. Tinha que ser assim, na verdade, no core, mas é que é tanto código que foi consertado que realmente a mudança no core é lenta mesmo, como se fosse uma baleia, assim, para você mexer. É muito complicado fazer uma curva e tal. Os outros são mais tubarão, esse peixinho pequenininho e tal, que vai, né, tem mais velocidade de desenvolvimento, né? Pode fazer o que quiser. Tá bem mais livre para, né, inovar Então, e errar, porque tem menos gente rodando esse software. Então, isso talvez seja uma dica para quem é um desenvolvedor que não consegue ter um espaço no core, porque realmente tem essa barreira social, digamos assim, né?
talvez nessas outras implementações assim, que são legais também, você consiga ter mais espaço porque tem menos gente lá olhando e tal, né? Talvez seja uma forma de você entrar trabalhando com Bitcoin e não indo para uma altcoin, né? Que eu vejo muita gente indo para altcoin, assim, né? Poxa, galera, vamos ficar no Bitcoin aqui, vamos, né, melhorar o protocolo base ou ir para a segunda camada, para Lightning, sei lá. O próprio Você acha que as pessoas vão para altcoins por frustração de não poder trabalhar com Bitcoin ou porque elas têm alguma high time preference aí para poder ganhar dinheiro com alguma coisa rápido? Então, eu acho que é a segunda alternativa. Acho que o mercado está premiando altcoin, premiando tudo que você coloca blockchain. As ações da Kodak eram uma dessas, né? O cara botou lá blockchain, Kodak, pum, a ação da Kodak subiu do nada. Ou seja, tipo, o mercado está precificando tudo que bota blockchain no nome, e se o mercado está precificando, se tem demanda para isso, isso vai acontecer, né? Pelo menos estava, né? Pelo menos estava, 2017. Talvez a demanda tenha baixado, porque a galera começou a entender mais o que é isso, graças aos bitcoiners que ficam batendo na tecla, né? Então, eu acho que isso realmente é um incentivo de mercado. Então, se tem grana entrando para essas outras altcoins, vai ter desenvolvedor tentando suprir essa demanda. E é muito mais fácil suprir demanda nessas altcoins do que no Bitcoin Core, por exemplo, né? Fazer um push ali, um código que vai ser comitado, é bem complicado. Então, eu acho que sim, a galera que está tentando entrar nesse mundo de cripto, desenvolvimento de protocolo, vai para altcoin direto para tentar ganhar alguma notoriedade no meio, assim, sabe? Então, isso acontece bastante, assim, né? Beleza. E acho que só para, enfim, encerrar aqui um comentário que eu queria fazer é que eu acho que muita gente acha que para contribuir para alguma coisa relacionada a Bitcoin precisa ser programador. E não é verdade, né? É o que o Alan falou, tem gente que é boa em fazer design, tem gente que é boa em estruturar alguma coisa, tem gente que é boa em alguma coisa relacionada à economia. Então, tem diversas formas que as pessoas, com seus conhecimentos, diversos conhecimentos, podem contribuir para poder participar. Até aquele desafio que a gente colocou, aquele Satoshi's Treasure, né, que eles também dividiram a chave privada em 1000 partes, eles fizeram questão também de que qualquer pessoa de qualquer área de conhecimento pudesse participar. Porque acho que é o mundo do Bitcoin também, né? Não é exclusivo para programadores. Espera aí, só deixa eu complementar aí. Quando você, por exemplo, quando você roda software ou open source e tal, você vai, por exemplo, você quer virar operador de Node, quer ter o seu Node aí, seu full Node na sua casa. Você vê um erro no processo ali, ou você coloca um comando, tal, você vê um erro, ou você vê alguma coisa que tá, você busca o help lá, não tá claro. Entra no GitHub, entra no repositório, deixa lá abre uma mensagem, escreve, muda você mesmo. Se achou um erro, você pode mudar, entendeu? Qualquer coisa. Não é esperar, puta, tá errado isso aqui, que chato. Você entendeu alguma coisa que não estava fácil de entender? Colabora. Só assim que a gente vai, ou seja, qualquer pessoa pode colaborar, todo usuário pode colaborar, não precisa entender exatamente, necessariamente, ou seja, também com tradução. Você sabe português, né? Inglês e português. Vai lá e traduz, ajuda a traduzir. Tem várias maneiras de colaborar. Deixa eu só fazer aqui uma mini propaganda, já que você falou do Bitcoin, do Jimmy Song, ele lançou um livro chamado Programe Bitcoin from Scratch. Então, acho que é uma boa dica aí para quem não sabe nada, para quem está começando. Compre esse livro, é em inglês, mas compre esse livro e tenta seguir lá. Ele dá palestra desse livro, né? Ele dá curso desse livro, né? Ele vai passando nas cidades e formando programadores do Bitcoin Core, assim, bem legal, bem bacana. Muito bom. Deixa eu só fazer a propaganda de outro livro, ó. Para quem ainda não conhece esse livro aqui, foi escrito pelo Bitcoin Rabbi. Para crianças. É um livro, é um quadrinhos, né? Ah, não, livro infantil. Ensinando Bitcoin. Se você quer ensinar para seus filhos, se você quer que seus filhos cuidem. Para ler antes de dormir. Leitura libertária aí antes de dormir. Entra no site Imposto é Roubo, mostra para seu filho lá, para ele aprender, né? Deixa os vídeos do Daniel Fraga rodando no berço. Deixa no berço aí, lê o livro antes de dormir, é isso aí.